Olá, amigos, tudo bem? A gente vai retratar hoje um dos principais acontecimentos do século XIX e início do século XX, que é o neocolonialismo, e que, enfim, tem muitas repercussões para o mundo de hoje. Inclusive, talvez tenha sido o maior responsável pela configuração de mundo que nós temos hoje, né? Afinal de contas, foi o grande acontecimento que conduziria o mundo às duas guerras mundiais, aos regimes totalitários. Então, de uma certa maneira, a gente está falando agora do colapso, né, daquele mundo otimista que era o século XIX, aquela perspectiva de que o progresso viria, de que o capitalismo era o último estágio da evolução humana, enfim. A gente vai ver de que maneira essas coisas começaram a dar zebra, né? Começaram a dar errado. O capitalismo no século XIX ele chegava num patamar diferenciado. O mundo evoluía, o mundo, evidentemente, não por completo, apenas uma pequena parte dele. A primeira revolução industrial ela se restringiu ali ao território inglês, mas a segunda revolução industrial, já ali na segunda metade do século XIX, já chegava em outros países, chegava na França, chegava na Bélgica, chegava nos Estados Unidos, chegava no Japão, chegava na Alemanha. E essas nações, à medida que iam se desenvolvendo, aquela configuração pensada pelo Adam Smith de liberalismo começava a dar sinais de que talvez a coisa não caminharia como Adam Smith imaginou. A segunda revolução industrial trouxe um progresso técnico nunca visto antes na história do homem, progresso que foi desde a parte de comunicação, de transporte, de produção. As fábricas utilizavam maquinários assustadores para a época, o que tornava a presença humana na produção cada vez mais descartável. As produções elas estavam se massificando, cada vez mais era possível produzir mais mercadorias de forma mais rápida, de forma mais otimizável. As linhas de montagem inspiradas nas ideias de Taylor estavam começando a ser postas em prática. Então, esse período, né, é difícil fazer um recorte temporal, falar de século XIX, porque esse período ele pegou ali da segunda metade do século XIX, mas ele foi até 1914, até o ano em que de fato começa a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então é um período em que havia, por um lado, um grande otimismo no que diz respeito ao desenvolvimento técnico, tecnológico, mas também haviam tensões, né, que estavam por detrás daquilo dali e que por vezes não eram tão as claras assim do público comum, mas eles estavam ali. Enfim, a humanidade ela foi nesse período colocando em evidência que a vida humana ela não era mais a prioridade. Haviam agora outras prioridades, como a produção, como a economia, enfim. Então, o que estava acontecendo no mundo nesse período? Olha, o Adam Smith ele enxergava o liberalismo como? Liberalismo econômico. Não haveria intervenção do Estado, a livre concorrência aconteceria, consequentemente isso iria melhorar a vida dos trabalhadores, porque as empresas iriam disputar a mão de obra, já que haveriam várias empresas, as empresas iriam disputar pagando melhores salários e dando melhores condições de vida para o trabalhador, os produtos se tornariam melhores e mais baratos por conta da concorrência. Era isso que o Adam Smith imaginava, certo? Mas à medida que o liberalismo ele foi se expandindo, a coisa foi ficando um tanto diferente daquilo que o Adam Smith imaginou. Para começar, houve ali um surto de produção. Você teve muita produção e você tinha um mercado que já não abarcava mais aquela produção toda. Então, ao mesmo tempo em que aquelas empresas necessitavam de mercados, né, para vender, para escoar sua produção, também necessitavam de mais matérias-primas para produzir cada vez mais, né? É um sistema quase animalesco assim, de produção. Então, isso exigiria daqueles industriais daquele período que revissem as metodologias de produção para que o capitalismo pudesse, né, se reconstruir de uma forma mais sustentável, de uma forma mais forte. As empresas que inicialmente eram empresas pequenas fábricas, pequenas indústrias, aos poucos elas foram se juntando com outras empresas e formando organizações cada vez maiores.
não mais crescendo, né, como você imagina, por exemplo, um crescimento de uma mercearia hoje, né? O cara monta pequena, então ele vende aqueles produtos, pega o lucro, reinveste. Não, a gente estava entrando numa nova fase do capitalismo que a gente chama de capitalismo financeiro. Financeiro por quê? Porque era financiado agora tanto pelos bancos, ou seja, você montava uma empresa, os bancos financiavam de maneira muito intensa aquela empresa, então o crescimento era exponencialmente rápido. E também você tinha entrada agora de capitais da própria população. Era possível agora comprar ações de empresas. Você já deve ter ouvido falar disso. Empresas vendem suas ações, ou seja, sei lá, você tiver uma grana, vai que tu tem, sei lá, 500 mil reais em casa, você pode comprar ações de uma determinada empresa e o que aquela empresa crescer corresponde à valorização do dinheiro que você colocou nela. Então, trata isso. Eu quero montar uma empresa, me dá teu dinheiro, eu uso teu dinheiro para investir e parte do meu lucro será seu também. Você será um dos acionistas. Isso fez com que as empresas passassem a crescer de maneira mais intensa, certo? Mas essa unificação das empresas, aos poucos, começou a colocar em xeque a própria ideia de livre mercado. Afinal de contas, a visão do Adam Smith é que as empresas iriam concorrer, mas à medida que essas empresas iam se juntando, formando grandes conglomerados, né, grandes organizações, digamos assim, a ideia de concorrência ia ficando cada vez mais para trás, né? As empresas chegaram, inclusive, a fazer cartéis, que hoje são ilegais, né? Apesar de acontecerem. Você que acompanha teu pai ou tua mãe abastecendo o carro aí, você sabe que diferenças de 1 centavo de um posto de gasolina para o outro chegam a ser suspeitas, né? Não que eu queira acusar alguma coisa, mas a gente sabe que isso é estranho. Mas esses cartéis eles não eram ilegais. Então, empresas, por exemplo, do setor têxtil, combinavam um determinado preço para que não houvesse concorrência e dessa maneira dominassem a produção. Havia também uma outra forma de concorrência que era imoral, mas que era muito praticada, de certa maneira também é praticada hoje, que é o que a gente chama de dumping. Dumping o que é? Explicando aqui, sei lá, um exemplo hoje. Você tem, esse exemplo inclusive eu já dei em sala de aula algumas vezes, né? Você tem uma cidade no interior aqui do Ceará que tem 6, 7 farmácias, que disputam o preço ali de suas medicações, né? Então elas disputam preço, são pequenas todas elas. Aí de repente chega uma grande corporação chamada Pague Menos e monta lá uma sede bem no meio da cidade, aquela sede bem chamativa da Pague Menos, né? A loja é tão bonita que dá vontade de comprar remédio quando a gente entra. E quando eles montam, estou citando um exemplo, não estou afirmando que a Pague Menos faz isso, apesar de achar que faz, mas não tenho provas, né? Quando eles montam uma sede em uma determinada cidade, o que essas grandes empresas fazem? Eles baixam o preço, colocam o preço abaixo do custo de produção. Então, um paracetamol que em todas as farmácias do mundo custa R$12 a caixa, por exemplo, R$15 a caixa, a Pague Menos bota a R$5, certo? Ou seja, o preço final do produto está mais barato do que o que a Pague Menos gastou para comprar. A Pague Menos comprou por 7 e está vendendo por 6. Por que a Pague Menos faz isso? Para ter prejuízo? É para ter prejuízo, certo? Porque tem capital, tem muita grana em banco, né? Está na casa de bilhões. Então eles podem ter prejuízo por um determinado momento. Para que a Pague Menos faria isso? Para quebrar todas as farmácias menores que estão à sua volta. Evidentemente aquela população não vai comprar um paracetamol a R$12, tendo na Pague Menos a 5. Pague 5, leve 2 caixas. E, meu irmão, não existe concorrência. Então, como essas farmácias menores não dispõem de um capital bilionário como o da Pague Menos, elas não aguentam e quebram. E depois que essa empresa quebra todas as do interior, então ela fica hegemônica e agora coloca o preço que ela quiser. Ou seja, o próprio capitalismo deu um jeito de matar o livre mercado, certo? Aquela concepção do Adam Smith conseguiu estar errada em todos os seus princípios. Primeiro, a concorrência vai produzir mercadorias melhores. Sabemos que não. As mercadorias hoje são mais tecnológicas, mas são cada vez mais descartáveis. Se a televisão da tua casa queimar, meu irmão, jogue fora e compre outra, porque não vale a pena consertar, certo?
a situação do trabalhador vai melhorar? Não, não melhorou nada, pelo contrário, os salários estão ficando cada vez mais baixos, o trabalhador cada vez mais descartável, e nós temos hoje um imenso exército industrial de reserva, ou seja, muitas e muitas pessoas precisando trabalhar sem ter emprego, e aquele discurso de que, olha, meu irmão, é só você se formar, ter uma faculdade que você vai ter emprego, isso ficou nos anos 80, cara, porque é só você pegar o Uber hoje que você vai ter a oportunidade de, né, ser levado por muitos advogados aí, dirigindo Uber ou fazendo entregas aí nesses aplicativos aí de alimentos, né, porque simplesmente não tem espaço mais para a mão de obra. A população cresceu numa determinada proporção e o sistema produtivo tornou descartável o emprego de seres humanos, certo? Eu gosto também de dar esse exemplo. Quando eu era pivete, nos anos 90, eu entrava numa agência bancária qualquer, por exemplo, e é incrível como eu via pessoas trabalhando no banco, tinha muita gente trabalhando no banco. Né? Hoje, aqui, né, décadas depois, a gente entra em qualquer agência bancária e você vê pouquíssimos funcionários. Né? Ou seja, o maquinário substitui as pessoas, assim como numa zona rural um trator substitui 20 ou 30 funcionários. Então, o trabalhador vai se tornando descartável, certo? Então, Adam Smith errou também nisso. E quando o Adam Smith afirmou que a livre concorrência iria fazer com que a economia crescesse, o que nós temos hoje, na verdade, são monopólios. A maioria das coisas produzidas nos países, sobretudo países de terceiro mundo, são oriundas de grandes corporações que são monopolistas. Né? Por exemplo, um caso clássico, aqui no Brasil você tem a Ambev. Quase todas as cervejas que você compra no Brasil pertencem à Ambev. Quase todos os refrigerantes pertencem à Coca-Cola, certo? A Fanta, a Sprite, sei lá, até o Guaraná Jesus agora pertence à Coca-Cola. Então você tem monopólios, você não tem mais um livre mercado atuando, certo? Então aos poucos aquela mitologia do livre mercado foi sendo abandonada e as grandes empresas, as grandes corporações foram atuando de forma imperialista, né? Foram de certa maneira, a gente pode ver no mundo contemporâneo hoje, atuou inclusive no controle da política e no controle do Estado, de muitos estados, e hoje que estão mais preocupados, né, em atender às demandas das grandes organizações financeiras do que da sua própria população. O Estado já não serve mais a sua população, tem outros compromissos, né, que acabam tendo que cumprir, tá certo? Então, voltando aqui para o século XIX, essas grandes corporações precisavam ampliar o seu mercado e ampliar a aquisição de matéria-prima. Então, nasceu nesse período uma nova onda de colonização, mas uma colonização diferente daquela colonização dos séculos XV e XVI. Porque naquela época, o que havia era o quê? Primeiro que não havia grandes abismos tecnológicos entre os continentes, certo? Ainda que o europeu tivesse uma arma de fogo, mas a arma de fogo era muito primitiva. Em determinadas situações era até inferior ao arco e flecha do índio, por exemplo. Os europeus eles não eram tão audaciosos de simplesmente ocupar militarmente o continente africano, porque isso daria com certeza errado para os europeus. Então era um tipo de colonização que exigia uma ocupação, mas era uma ocupação mais complicada, era uma ocupação no sentido presencial, no sentido bélico, evidentemente, mas era muito centrada na produção de recursos primários, né? Cana-de-açúcar, metais preciosos, enfim, e também baseado no trabalho escravo. Era um tipo de colonização primitiva, se você comparar com o que foi essa segunda leva de colonização, essa neocolonização. Porque nessa onda agora, tentou-se criar uma máscara de que não estava havendo uma colonização, certo? Essas nações europeias, primeiro que de maneira abismal, com mais recursos tecnológicos do que os outros continentes, não foi tão difícil ocupar nações, né, tecnologicamente mais atrasadas, como por exemplo a Ásia e a África. Não foi tão difícil fazer isso, certo? Isso aqui é um mapa que mostra
essas ocupações, né? Geralmente as nações europeias, quando ocupavam um território, eles faziam ocupações militares ou então criavam um nome até irônico, né? Protetorados, áreas protegidas, né? Ninguém sabe protegido de quem, é porque essas nações elas criavam, né, essa pseudo-função de proteção de um território, de uma certa maneira protegiam da invasão de outras nações europeias, mas usavam esses territórios como área de exploração. Certo? Isso aqui é mais ou menos a divisão do mundo daquele período, tá bom? Aqui você tem, por exemplo, territórios pertencentes à Alemanha, que a gente vai falar mais para frente, mas as nações que tinham um controle maior eram a França. Você pode ver aqui em verde claro, essa parte aqui ocidental, boa parte pertencente à França, também parte central, descendo aqui para a parte mais central da África, né, centro-sul aqui da África também, e também a Inglaterra, que chegou a ter um quarto do mundo, né, como sua área de influência, ou sua área de controle, né, um império gigantesco. Esses espaços aqui, ó, você pode ver nessa cor aqui, que eu não sei que cor é essa daqui, mas eram territórios pertencentes à Inglaterra. Lembrando que nesse período a Inglaterra também tinha colônias no continente americano, certo? Enfim, então essas aqui eram áreas ocupadas pelos europeus, tá bom? E eles ocupavam e exploravam essas áreas. No entanto, era necessário você ter um discurso que legitimasse aquilo dali. Você não podia simplesmente fazer uma ocupação nos moldes do século XVI, né, da ocupação portuguesa, espanhola. Enfim, você tinha que criar uma outra ideia que, de repente, tornasse justa aquilo que, ainda que algo parecesse absurdo, mas era necessário tornar aquilo justo. Lembrando que essas nações, né, que se lançaram primeiramente nessa evolução capitalista, usaram o discurso ético iluminista para justamente criticar aquelas colonizações antigas, sobretudo a questão da escravidão. Então agora essas mesmas nações iniciariam um novo processo de colonização, mas precisariam criar um discurso que mostrasse que essa colonização, de uma certa maneira, era até boa. Tá bom? Então valeram-se de alguns discursos ainda da primeira colonização, né? A ideia de que o negro ele era uma pessoa que enfim, havia sido castigada por Deus, né? Por conta, se você for religioso, você já deve ter ouvido falar disso, da primeira família, em que ocorreu o primeiro assassinato, Caim matou seu irmão Abel. Por conta disso, Deus teria punido com a marca que ele e seus descendentes carregariam. Então, a igreja, né, assim como fez na primeira leva de colonização, também usou isso para justificar que a cor negra era esse castigo divino. E também o Darwin não teve a menor culpa disso, mas usaram o infeliz, né, nesse discurso. Darwin criou a teoria da evolução das espécies. Ele criou não, ele patenteou, ele colocou para frente ideias que já circulavam no século XIX. A ideia de que todos nós, seres humanos, somos frutos de um processo evolutivo. Não só nós, seres humanos, mas todos os animais. Então, como o século XIX era um século cientificista ao extremo, então todas as coisas se tentavam explicar por um viés científico. Inclusive, um questionamento que havia era por que o negro era diferente do branco, né? Não só na cor, mas nas feições. Por que a Europa era tão mais desenvolvida tecnologicamente, enquanto os africanos eram, né, na visão dos europeus, mais primitivos? Então havia uma ideia de que o africano ele ocupava uma posição ali tênue, né, entre os primatas primitivos e os Homo sapiens modernos, né? Eles estavam mais ou menos por aqui, ó, no processo evolutivo. Não eram seres humanos, que ficavam entre nossos ancestrais mais antigos e o homem contemporâneo. Então, de uma certa maneira, se os europeus ocupassem aquela área, seria até uma maneira de conduzir aqueles povos primitivos a um estágio de civilização, civilizatório, certo? Então seria um ato de bondade ocupar aquilo dali, certo? Havia também outras teorias estranhas, né, como por exemplo a do Hatzel, que afirmava que dependendo algumas localidades não poderiam se desenvolver por questões geográficas, por questões de clima. Então tem certas áreas que estavam fadadas ao atraso mesmo, certo? E que também essa ocupação europeia seria benéfica para essas áreas, visto que
esse encontro de estágios evolutivos tão diferentes conduziriam as civilizações mais atrasadas a estágios mais adiantados, certo? Então, ou seja, a ocupação, essa nova colonização, ela seria boa para os povos que teriam suas terras ocupadas e suas culturas exterminadas, quase, né? Enfim, tudo isso foi utilizado, essa teoria de que era preciso branquear a população, a gente fala disso muito quando vai falar sobre a vinda de imigrantes para o Brasil, são discursos criados para tentar, né, tornar o absurdo bom, tornar o absurdo justo, certo? É isso que a gente chama de legitimação, tá bom? Ideológica, porque ideologia é todo e qualquer conceito que é lançado para esconder a realidade. É fazer com que o absurdo de repente pareça normal ou pareça bom. A gente vai falar sobre ideologia quando a gente for discutir, né, socialismo, capitalismo, anarquismo. Então a gente vai pegar assim, um bom tempo para esmiuçar esse conceito de ideologia dentro da lógica da filosofia e da historiografia contemporânea, tá bom? Sobre a África, sem dúvida alguma, a África foi o território mais sofreu, com mais investidas aí de europeus e o que mais pagou nesse processo de nova colonização. Bom, primeiramente, a África foi uma área de disputa. Haviam muitas nações europeias muito interessadas em valer-se do território africano, que é uma área de muita matéria-prima, é uma área, enfim, que havia uma possibilidade de ampliação de mercados muito grande. Então, quando os europeus chegavam e ocupavam e criavam seus protetorados, digamos assim, o discurso que eles usavam é que, olha, nós vamos trazer o progresso para cá, nós vamos trazer o desenvolvimento para cá, então nós vamos construir pontes, vamos construir ferrovias, vamos construir uma série de obras de infraestrutura que vai desenvolver o país, tal. E, meu irmão, é incrível como as pessoas caem nessa conversa, né? Até hoje no Brasil a gente cai nessa conversa. Vez por outra chega um discurso aí de alguma nação desenvolvida, dizendo que, olha, abrir os mercados é a melhor coisa do mundo, né? Abra a economia, Brasil, que isso vai gerar empregos. É incrível como as nações subdesenvolvidas caem nesses discursos dessas nações industriais. No final das contas, todos eles se ferram, mas o discurso continua aí, né? Como diria o Bezerra da Silva, cantor, só existe o malandro porque existe o mané. Mas enfim, no caso aqui dos africanos, eles não eram manés, evidentemente, eles eram razoavelmente inocentes e não tinham condições de resistir de maneira tão enfática a essa invasão europeia, o que não implica dizer que não ocorreram movimentos de revolta, de rebeldia. Muitas aconteceram, inclusive algumas nações os europeus nunca conseguiram ocupar, por conta justamente dessa fortíssima resistência que essas nações aplicaram, viu? Aplicaram. Mas enfim, como a Inglaterra se desenvolveu economicamente no sentido capitalista, se desenvolveu com mais rapidez, e também a França despontou com mais velocidade nessa nova colonização, essas duas nações meio que se apropriaram da maior parte das colônias. Mas como a gente falou na aula passada, a gente falou sobre a unificação da Itália e da Alemanha, essas duas nações principalmente, mas não somente elas, contestaram essa divisão feita por ingleses e franceses. E isso começou a gerar muita rivalidade, principalmente entre alemães e franceses, que já tinha uma rixa, aquele processo de unificação da Alemanha, que tinha acontecido uma guerra entre essas duas nações. Então já havia uma rixa, certo? Então, para tentar apaziguar a situação, Bismarck, né, fez uma conferência em Berlim, capital da Alemanha recém-unificada, para justamente fazer uma nova distribuição. Certo? Essa imagem aqui é uma charge da época, uma coisa muito simbólica, certo? Que a África é um bolo. Então as nações europeias se sentaram para dividir a África a seu bel prazer. Dividiram, certo? Uma parte para cada um. Claro que se lixaram para quem ocupa essas áreas, se lixaram para as populações que vivem aqui. Evidentemente que isso não foi levado em consideração. Aquele discurso de que a ocupação europeia traria desenvolvimento, é claro que os africanos não demoraram muito para perceber que aquilo era uma furada.
né? Era incrível como as estradas de ferro, elas só conduziam, sabe, do local que tinha a matéria-prima até o porto que era levado para a Europa. Só tinha estrada de ferro nas áreas que interessavam os europeus. Só tinha infraestrutura nas áreas em que os europeus precisavam para escoar as suas mercadorias, né? Então, evidentemente que não demorou muito para essas nações perceberem que essa ocupação era extremamente nociva para elas. Mas nesses 2 anos, né, perdão, galera, eu errei aqui o ano, viu? É 1884 e 1885, as nações europeias se reuniram para dividir a África a seu bel prazer, desconsideraram os povos que haviam ali, tá certo? E, enfim, isso ainda assim, causou descontentamento entre alemães e italianos, porque se você for olhar, essa parte aqui em verde ficou com a França, essa parte aqui mais central do Egito até a África do Sul, isso aqui tudo ficou com a Inglaterra. Enquanto que a Itália ficou com poucas partes, certo? Ficou com poucas partes. E também a Alemanha ficou com partes, né, bem menores do que as que estavam com França e Inglaterra. Isso culminaria com a Primeira Guerra Mundial, que será um assunto de uma aula nossa próxima, tá bom? Se você olhar no mapa, se a gente comparar no mapa, como seria a África se respeitassem as etnias e como foi a divisão feita pelos europeus, a gente vê o absurdo que é. Isso aqui, ó, é a África dividida por etnias, por culturas, por povos. Isso aqui é a África dividida pelos europeus, a seu bel prazer, seguindo a seus interesses. Um loteamento, na verdade. Eles fizeram um loteamento com a África. Então hoje, você tem dentro de países etnias não só diferentes, mas rivais. Por isso que a África ainda hoje é um barril de pólvora imenso. Guerras acontecem diariamente em muitos pontos da África, mas você não vê na sua televisão, companheiro, porque infelizmente até hoje no mundo capitalista a África não interessa. Interessava para explorar o que havia de valor, mas se pessoas estão morrendo, se guerras estão acontecendo, se o ebola está se espalhando, só interessa se isso chegar na Europa ou na América do Norte. Se ficar só por lá, né, isso não faz a menor diferença. Tá certo? Então, esse imperialismo hoje, sem dúvida alguma, é uma das maiores razões aí para intensa pobreza, não só no continente africano, mas também em partes do continente asiático, viu? Para quem afirma que a colonização inglesa nos Estados Unidos foi boa, né? Vale a pena perguntar para um indiano o que ele acha da colonização inglesa lá, né? Que também foi extremamente nociva para a sua população, tá bom? Agora, esse imperialismo não era feito só por europeus não, viu? Lembre-se da nossa aula, se não me engano, a aula passada, em que a gente falou sobre a doutrina Truman, né? A doutrina Monroe, perdão, América para os americanos, ou seja, América para os Estados Unidos, que era lógica. Ou seja, já prevendo que esse imperialismo seria feito pelos europeus, os Estados Unidos trataram de, entre aspas e muitas aspas, proteger a América. Mas não era proteger a América, era proteger a América dos europeus, mas garantir controle hegemônico sobre aqui o continente americano. E depois que a Guerra de Secessão acabou, o Norte venceu, os Estados Unidos começaram a surgir como nação industrial. Aí, meu irmão, isso foi levado, né, as mercadorias foram levadas com muita intensidade, né, na base do porrete, como diria Roosevelt, para os países aqui da América Central e do Sul. Inclusive, os americanos trataram de construir em países, né, fora do seu território canais, como o caso do Canal do Panamá, para escoar a produção, facilitar o transporte de mercadorias. Então, o Roosevelt ele tinha até essa frase bem simbólica, né? Você vê o Roosevelt aqui, certo? A gente está falando do Theodore Roosevelt, porque tem 2 presidentes Roosevelt nos Estados Unidos. O Theodore Roosevelt ele fala o seguinte, ó, fale suavemente e carregue um grande porrete. Essa cara dele aqui de bom moço, digamos assim, educado, com gravatinha, assim, não escondia o fato de que havia um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos de empurrar de forma imperialista um intenso controle sobre o continente americano nos mesmos moldes ou em moldes parecidos com o que os europeus estavam conduzindo, seja na África ou seja na Ásia.
certo? Então, esse, sem dúvida alguma, é um acontecimento que vale a pena ser analisado, porque ajuda a compreender o mundo hoje, ajuda a compreender porque que as nações que se industrializaram primeiro são tão poderosas em relação às nações de industrialização tardia. Mas mais do que tudo, o que eu quero que fique na cabeça de vocês é o que? Cuidado com os discursos legitimadores, pessoal. Cuidado com esses discursos de nações industriais que jogam para nações de terceiro mundo, dizendo, olha, nós viemos aqui para levar o progresso para vocês, certo? São acordos em que entramos com a cabeça e eles com o martelo, como já disse várias vezes. Nós que somos aqui terceiro mundo, temos que ter consciência e ficarmos espertos para de repente não entrarmos aí numa nova colonização, tá bom? Abraço para vocês, até mais, até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.